Pessoal, bom dia. Meu nome é Leila, eu sou gestora do Programa de Educação Ambiental da Itaipu Binacional, de Foz do Iguaçu. Depois vou mostrar um pouquinho que território é esse que a gente está falando. É um prazer estar aqui com vocês, porque eu acho que além da gente poder contar nossa experiência, a gente também compartilha e vai poder ouvir as experiências de vocês, que eu acho que é um grande objetivo aqui do próprio prêmio Osiris. A Itaipu é uma grande usina hidrelétrica, e aí vocês podem estar pensando por que a Itaipu pensou em fazer um grande programa, né, de educação ambiental, um grande programa socioambiental que nós temos lá, que é o Cultivando Água Boa. Nós pensamos a educação, primeiramente, na região... Passa o segundo. Nós estamos numa região chamada Bacia do Paraná 3, é uma bacia hidrográfica parte da Bacia do Paraná. Ela compreende 29 municípios nessa bacia, mais ou menos 1 milhão de habitantes. E no primeiro momento, antes de 2003, a Itaipu tinha na sua missão gerar energia elétrica de qualidade. Aí na nova gestão, a partir de 2013, incorporou-se na missão da empresa a responsabilidade social e ambiental. Não que não se fazia isso antes, mas tendo na missão, nosso compromisso com certeza triplicou. Então a gente ampliou também a questão do território. Pensando na gestão de bacia hidrográfica, pensando em bacia hidrográfica, o território ele passou de 16 municípios, que eram os lindeiros, ou eram a foz, né, municípios que foram banhados pelo Rio Paraná, pelo lago, e ele ampliou para 29 municípios a sua atuação, pensando da nascente à foz, contemplando então o corpo todo dos rios que desaguavam no Rio Paraná, no lago de Itaipu. Então, uma das coisas importantes que foram pensadas foi isso. E aí, sentiu-se a necessidade de um grande programa de socioambiental. Tivemos, então, o planejamento estratégico e surgiu o programa Cultivando Água Boa. O programa Cultivando Água Boa ele tem vários programas, é um mega programa, mas ele tem vários outros programas dentro dele. Não dá para visualizar muito bem, mas ele tem agricultura orgânica, educação ambiental, coleta seletiva ou coleta solidária, que nós chamamos lá, N programas sociais e ambientais. E a educação ambiental é entendida como um eixo condutor de todos esses programas. Só que nós entendemos a educação no seu sentido amplo, trazendo ela para o formal, que são as escolas, toda essa relação, mas também para o não formal, que é a comunidade de abrangência desses 29 municípios. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouquinho isso. Os 29 municípios e como nós atuamos com todos os segmentos que compõem, todos os atores sociais que compõem esses municípios. Tá? Nós temos documentos de referência, entregamos até para alguns aqui, que foram alguns produzidos pelos próprios atores sociais da bacia, e outros que são documentos de referência nacional e internacional. Como vocês viram no início, a própria política de educação ambiental, que fala da educação transversal, mas fala de uma educação crítica, emancipatória, que possa trazer o sujeito e empoderar o sujeito para teorizar, mas também para refletir e agir no seu próprio espaço de atuação. Eu acho que esse é o grande propósito, o grande objetivo da educação como um todo, tornar o sujeito realmente um ator, né, e que pode mudar o espaço onde ele está vivendo. Na educação formal, não vou detalhar cada um, mas vocês têm um pouco do material aí, nós reunimos todos os atores da bacia, as secretarias de educação, os professores, e fizemos um grande diálogo, um grande planejamento estratégico com esses atores, onde surgiram 3 eixos fundamentais, que são eixos regionais, porque para nós o interessante é que a pessoa se sinta inserida no seu espaço e que trabalhe aquilo que realmente tem significado no seu contexto. Então, os 3 eixos que eles definiram foi gente saudável, água boa e agroecologia. Esses 3 eixos, eles fizeram parte, então, do conteúdo, ou fazem parte do conteúdo do currículo, do dia a dia das escolas na linha do formal. A partir da definição desses eixos,
começou um grande trabalho na bacia, então, de formação de professores e merendeiros, de formação de todo o quadro que compõe, então, professores, merendeiras, trabalho com alunos e com a comunidade escolar, que é a comunidade do entorno, tá? Nessa formação de professores, a gente teve a presença do Leonardo Boff, que é um grande pensador e que trabalha muito a questão da ética do cuidado, porque nós entendemos que a educação precisa passar, sim, pelo repensar nos valores, nas atitudes, nos conceitos, né? Independente do tema que ela traz, ela precisa ter no seu contexto a ética, né? Principalmente, Leonardo Boff, que eu falei que traz a ética do cuidado. Então a gente trabalhou com o Leonardo Boff, a gente trabalhou na construção de uma peça teatral. Quando eu falo a gente, eu estou falando dos 29 municípios, não quero que vocês entendam gente, 2, 3 pessoas, tá? Os atores daquele espaço. E construísse uma peça teatral também chamada Amatice, uma aventura orgânica, onde uma cartilha regional chamada Mundo Orgânico, que traz todo aquele contexto dos nossos antepassados. Por que plantar em tal lua? Por que é importante tal planta? Por que a nossa região tem o solo assim, portanto, né? Por que a gente precisa trazer o tema da sustentabilidade, não só no seu conceito ambiental, mas no seu conceito social, político? O que é a sustentabilidade nessa região que nós estamos inseridos? Então, veio então a peça teatral, tivemos a questão da cartilha Mundo Orgânico. Essa peça teatral foi encenada, então ela foi preparada pelos atores sociais do município, pelos grupos teatrais, foi apresentada, circulou nos 29 municípios, tá? Depois de um trabalho feito com os professores, com os alunos, entregando essa cartilha Mundo Orgânico. E, é claro, ela veio para incentivar também uma alimentação mais saudável na escola, a produção de hortas orgânicas escolares e familiares. Então, nós tivemos 318 escolas que participaram e tivemos a construção de hortas nas escolas e nas famílias. Só que aí surgiu o seguinte: as merendeiras, elas precisavam estar preparadas para isso. Então, não adianta a gente ter hortas orgânicas familiares, hortas orgânicas escolares, e as merendeiras disseram para a gente assim: e nós? Nós queremos saber, né? Também nós queremos ter conhecimento e conteúdo. Então, também trabalhamos com um projeto de capacitação de merendeiras e num novo conceito de pedagogia, que é a ecopedagogia, pedagogia para a vida. Tá? Então, nós temos o caderno de receita, fizemos concurso com as merendeiras. Não era um concurso onde elas concorriam, muito pelo contrário, elas tinham que se unir entre elas na escola e criar pratos saudáveis. O primeiro concurso, ele trouxe a questão da agricultura familiar muito forte, o segundo veio a agricultura familiar e orgânica para potencializar a compra direta, potencializar uma merenda de maior qualidade nas escolas, tá? Trabalhamos também com as escolas que cercam a usina e com as comunidades. Então nós temos o refúgio biológico, que nós chamamos de estruturas educadoras, tá? Então o refúgio biológico tem 2 grandes projetos: Amigos do Refúgio e a comunidade. Então, os Amigos do Refúgio são com as crianças do entorno e, na sequência, também é um projeto continuado, então, semanal, com a comunidade, mensal, onde a comunidade vem para esse espaço e ajuda a contextualizar como ela nos ajuda a cuidar tanto do refúgio biológico como do Ecomuseu do Itaipu, que também são projetos, são espaços que nós chamamos de estruturas educadoras. No não formal, nós pensamos, bom, nós precisamos fazer um trabalho com os demais atores sociais. Como trazer o agricultor? E a dona de casa, que é fundamental? E o catador de material reciclável? E o professor da universidade? Como unir todos esses saberes no sentido de a gente poder ter o biorregionalismo, mas também poder ouvir todos esses segmentos? Então, a gente conversou com as gestões públicas e numa estratégia de ter gestores de educação ambiental. Então, as administrações públicas, junto com instituições parceiras, nós temos 2.000 instituições na região que são parceiras, indicaram, então as instituições, ONGs, universidades, indicaram potenciais pessoas para serem gestores, para nos ajudar a pensar na educação ambiental e como fazer com que ela enraizasse, né, realmente com todos os segmentos da bacia. Então, nós tivemos, foram indicados 70 gestores e esse é o grupo estratégico de atuação. Esse é o grupo que nos ajuda a pensar e depois nos ajuda a levar essa proposta para os municípios.
tá? Hoje a gente tem 70 gestores. Eu acho que uma grande sacada foi que construir uma proposta de formação de educadores ambientais independente do grau de formação. Então a gente tem, desde 2005, um processo continuado de formação de lideranças, são 300 educadores, tá? Que representam o movimento de catadores, que representam donas de casa, que representam todos esses segmentos que nós temos lá, pescadores, todos esses agentes transformadores. E a missão, a ideia disso, tanto que nós chamamos de PAP 1, PAP 2, PAP 3, que são pessoas que aprendem participando, que vem de pesquisa, ação, participando. Tá? Então, essa é a sequência que a gente tem da formação. Essa é a sequência que a gente tem da formação, então, desse grupo de educadores. Então, aproximação com as instituições, teve uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, tem toda a assinatura de protocolo de intenções com demais instituições, Parque Nacional, universidades, associações, cooperativas regionais. Todo o processo, a construção do processo foi participativo, isso para nós é fundamental, não pode ser um processo que vem de cima para baixo, ele tem que ser construído de forma horizontal. Então, a seleção também, a seleção a partir das lideranças, a própria comunidade selecionou, tá? E iniciou. E formar as comunidades de aprendizagem. O que são essas comunidades de aprendizagem? A ideia de pensar em lideranças para serem capacitadas é porque cada liderança ela não vai construir TCC, nada disso. A ideia é que ela multiplique esse conhecimento na sua comunidade de atuação. Então o catador, a liderança do catador está conosco, se formando junto com o professor da universidade, mas para voltar na sua comunidade de catadores e fazer a multiplicação dos conceitos e dos conteúdos regionais, tá? Então, essa é a ideia desse grande processo de formação. E nós temos uma parceria com a Universidade do Oeste do Paraná, UniOeste, de certificação desse processo, mas como curso de extensão. Então, independente do catador, do agricultor, da dona de casa, do professor universitário, todos recebem como curso de extensão 320 horas presenciais, né, voluntárias, não tem nada, ninguém recebe nada por isso, mas com essa missão de multiplicar. Temos as salas verdes, também são espaços que as pessoas podem socializar e é aberto para toda a comunidade. Como disseminar a educação, como fazer com que ela chegue no 1 milhão de habitantes, que esse é o nosso propósito, é o grande desafio. Formação de comunicadores comunitários, fizemos uma grande parceria com a Web Rádio Água, estamos formando comunicadores populares, também, para que eles façam essa divulgação, criem os seus espaços de comunicação, tenham equipamentos adequados, um gravador, alguma coisa básica para estar intervindo na própria comunidade. Agenda 21 do Pedaço, que é uma construção da agenda com os próprios agricultores, com os moradores, onde a gente trabalha a metodologia de Paulo Freire, de educação popular, Muro das Lamentações, Árvore da Esperança, caminha adiante, quer dizer, ouve a comunidade e constrói a partir do que a comunidade tem necessidade. Tá? Então, essa também é uma metodologia que nós estamos utilizando. É bem amplo, tem a questão dos próprios coletivos educadores municipais, como dar gás para todo esse movimento, criando instâncias no município que elas possam tomar decisões, mas assim, com instituições que realmente possam ajudar a construir um processo educativo na sua integralidade, tá? E nos diferentes contextos. Então, nesses coletivos tem a escola, sim, mas tem as cooperativas de catadores, tem todo esse potencial. E também temos um trabalho bastante amplo na empresa, que é a educação ambiental corporativa, onde a gente faz um diálogo com os funcionários, um processo de formação, porque a nossa lição de casa precisa ser feita. Tá? A gente colocou aqui um texto rápido, entendendo que a Itaipu assumiu a educação ambiental, sim, em todas as suas ações, porque nós entendemos que nós temos uma missão que é fundamental, que é contribuir para a sustentabilidade da região, e isso é fato, e nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos no potencial que tem na nossa região, e nós acreditamos numa pedagogia que é a pedagogia da esperança. E a pedagogia da esperança ela só se dá a partir do momento que, para mim, a gente
né, que nós acreditamos lá, que a gente constrói no ser humano a verdadeira cidadania. E tem uma frase muito forte que a gente trabalha, que é: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, todos têm para ensinar e para aprender. Nesse contexto que a gente cria os processos educativos. E aí trouxe só uma frase da Carta da Terra para finalizar, né, e o nosso contato aqui. Muito obrigada. Parabéns! Não se espera menos de uma Itaipu Nacional. Maior o projeto, e talvez você seja um dos maiores projetos do mundo no ambiente de energia e novidades. Talvez, com certeza, é um dos maiores projetos do Brasil. A responsabilidade de vocês está à altura e vocês estão tomando passos e realizando ações que mostram esse dimensionamento e essa maturidade que vocês têm dessa responsabilidade. Fantástico. É um prazer descobrir que existem empresas com esse grau de responsabilidade e de compreensão. Eu sou um fã. Parabéns. Amém. Parabéns também pela apresentação do projeto. Qual é a capacidade de replicação deste projeto em algum outro lugar? Na verdade, como nós não trabalhamos com grandes orçamentos e a educação ambiental, a gente tem um bom orçamento sim, mas ele não é... nós já tivemos assim, Mato Grosso do Sul, vários locais que estão replicando esse processo, principalmente educação ambiental, porque a ferramenta principal são as pessoas. Então ele não tem... hoje a gente tem, assim, vários locais do país onde a gente percebe que está acontecendo. Não é o programa como um todo, a gente percebe iniciativas, por exemplo, a formação de educadores, nós temos 5 regiões no Brasil que replicam esse processo de formação. E nós temos bastante, e eu acho que a gente ainda precisa talvez medir melhor, nós temos bastante grupos e instituições que vêm para conhecer o processo. Hoje ainda a gente não consegue medir exatamente quantos já replicaram ou o processo todo ou parte do processo. Tá? Mas de educação ambiental, a gente tem certeza que está acontecendo em vários locais, principalmente esse trabalho na rede formal de ensino. E ele está no ar desde 2003, com a mudança da missão. Obrigada.